Programa Café com Leite. Oferecimento Plano Paz. Um plano de saúde do seu jeito. Jeans.com. Inovação e qualidade. Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Laboratório Santé. Laboratório de Análises Clínicas. Boa noite. Está no ar o programa Café com Leite. Hoje conversando com o nosso querido Wilton Bezerra, ele que é comentarista esportivo, que veio aqui dar sua contribuição para a sociedade, para o nosso telespectador caririense sobre futebol e sua vida no estado do Ceará, né? Com ele aqui, boa noite, Wilton. Muito obrigado pela sua presença. Prazer ter ele aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, para ter certeza. Muita dificuldade para vir, viu? Mas graças a Deus, ele, com muito esforço, eu exigi e ele veio. Não, teve isso não. Não vou me inventar, teve. não, né? Você criou muita dificuldade para vir para o nosso programa aqui. Olha, ele está brincando. É bom que o senhor leve aí. É uma satisfação sempre ter essa oportunidade de conversar com os nossos amigos do Cariri. Esse oásis que a gente não esquece. Eu sempre repito que eu não perco de vista o Cariri. E é uma satisfação sempre ter a oportunidade de me comunicar com aqueles que me prestigiam através do rádio, da televisão. De modo que vamos conversar sobre essa coisa apaixonante que é o futebol, que é a minha praia, digamos assim. Mas eu quero justificar porque eu disse isso, Wilton, porque eu fiz uma pesquisa anteriormente sobre você, e você é muito querido. Olha aí. Você é muito querido. Então, isso eu já tive essa liberdade de dizer essa brincadeira, porque você é uma pessoa muito querida aqui no Juazeiro, seu nome é muito aceito. Onde eu conversei sobre o seu nome, disse que estaria conversando com você no programa Café com Leite, e foi uma aceitação assim muito louvável, e eu fiquei muito feliz. Por isso a minha insistência em tê-lo aqui no nosso programa. Feliz fico eu, porque aí eu já sei que posso sair candidato a prefeito qualquer dia. Pronto, e com certeza... Com essa aceitação, né, Leite? E terá o nosso apoio, né? Bom, Wilton, futebol é o seu forte. Você apresenta alguns programas de TV, faz comentários em rádios, trabalhou aqui em Juazeiro muito tempo com esporte, então você é o homem do esporte. É como você vê o futebol no Brasil atualmente? Olha, o futebol no Brasil, eu fiz até uma crônica, uma ode ao futebol. E tem uma outra parte desse comentário para o Jornal do Cariri. Os senhores já imaginaram o Brasil sem futebol? O que seria de nós sem o futebol? Muitos julgam até uma coisa que não tem sentido, que o futebol é apenas entretenimento, que o futebol é apenas um jogo. Eu discordo disso. Eu acho que o futebol não é apenas um jogo. É um espetáculo. Olha, não é só o espetáculo, é o que ele representa, o futebol, por exemplo. O futebol é jogado de maneira democrática. O futebol, ele é de inclusão. Você quer ver uma coisa? Faça um racha em qualquer calçada, em qualquer campinho esburacado, na beira da praia. Você escolhe 4 de cada lado e, de repente, quem vai chegando vai entrando. Indistinamente. Um entra no time tal, outra... Quer dizer, e tem coisa para incluir mais do que o futebol. E o futebol é que nos fundou. O futebol é que fundou o Brasil. O Brasil é conhecido no mundo, principalmente pelo futebol, por causa de Pelé. O Brasil foi apresentado ao mundo por Garrincha e Pelé. Eu não me canso de dizer isso. O futebol no Brasil tornou essa nação conhecida. As nossas conquistas mundiais, a nossa maneira própria de jogar futebol com muita arte, o nosso maneirismo, né, nossa habilidade. Então, o futebol, eu acho que ele é mais realmente do que um jogo. Porque o futebol, tudo que está em jogo, toca o coração. Na derrota, na vitória,
Está compreendendo? Então isso envolve realmente as pessoas. E já se disse até com muita propriedade que não existe lugar melhor para se conhecer sobre a condição humana, não existe lugar melhor do que o ambiente esportivo. O futebol. Porque é uma atividade, eu não vou dizer como outra qualquer, porque ela envolve a arte, mas é uma atividade humana. Inclusive, né? Dentro desse contexto, o futebol, ele é tido hoje nos meios de divulgação, de marketing, dessas palestras, desses grandes nomes de palestrantes sobre motivação. O esporte, o futebol em especial, ele é utilizado como referência para clarear, para expor às pessoas o espírito de equipe. É mais do que isso, mais do que isso. Você sabe que o futebol, ele acaba despertando nas pessoas o interesse pela disputa. Muito importante. O interesse pela disputa. Há um aspecto lúdico que não se pode absolutamente afastar do futebol, não é? E até o espírito de competição, as nossas condições motoras. O futebol, ele é uma coisa, como eu disse, muito mais ampla do que apenas um jogo, 11 de cada lado, um juiz. Não, ele envolve comportamentos. E o futebol, ele revela as pessoas, o caráter das pessoas. É por isso que ele é uma coisa apaixonante, que cresce cada vez mais no mundo inteiro. Além de ser agregador cultural, o futebol, ele é investimento. Não é à toa que a FIFA tem mais associados do que a ONU. Veja que é um negócio, e em matéria de negócio, que aí é um lado que eu não aprecio muito, não é? Em termos de investimento, o futebol hoje é uma coisa milionária. A FIFA hoje era mais importante do que certos governos. No Brasil, por exemplo, né? O treinador de futebol no Brasil, ele é mais importante do que o ministro da Economia. Então você não pode absolutamente ignorar isso. Porque o futebol, ele tem também os seus inimigos. Os seus inimigos dizem que não entendem como o futebol consegue ter tantos admiradores, assambarcar milhões de pessoas sem o conteúdo. Eu discordo que o futebol não tenha conteúdo. São os inimigos do futebol que dizem isso. Mais do que certas ideologias, religiões e tudo mais, sistema de poder, o futebol, ele consegue uma coisa, em termos continentais, que é um negócio realmente impressionante. Então, como é que você pode ficar aí, numa posição de ignorar, por exemplo, quando milhões de pessoas no planeta ficam diante de uma televisão para assistir uma Copa do Mundo? É muita gente para consumir, para assistir, para apreciar. Então eu acho que o futebol não é apenas um jogo de forma reduzida, como muitas pessoas. E eu acho que o futebol é arte. É uma arte popular cultivável, né? A plasticidade de uma jogada, a partir da qualidade dos craques, né? Desses deuses do futebol, eles têm realmente uma coisa adquirida nos campinhos, nas calçadas. Eles conseguem a habilidade, né? Aquela memória corporal. O que é que você acha que Maradona, Messi, Neymar, Pelé, Garrincha, por que é que eles maravilharam e maravilham o mundo? Isso vem de uma memória corporal adquirida exatamente com o treinamento, com os ensaios. Isso é arte pura. Está entendendo? Isso é arte pura. Então, eu vejo tantos ângulos cercando o futebol e não me sinto bem quando eu vejo
muitos observadores, muitos intelectuais, querendo diminuir a necessidade disso. Não é? Não tem vai sentido, integrar. porque ele só soma, só agrega valor, né? Nós passaríamos esse programa todo falando a respeito de exemplos, de como o futebol é encarado. Você sabe que Pelé, ele cessou, ou pelo menos ele paralisou temporariamente uma guerra na África. Não sabia. Porque o Pelé ia se exibir com o Santos na década de 60, e como os dois países, eu não sei se Nigéria, o Congo, foi na África. Então, os dois governos fizeram um cessar-fogo para ver Pelé jogar. Tem coisa mais extraordinária do que isso. Agora, né? esses fatos que beneficiam como um todo, eu não diria, Wilton, somente aos esportistas, mas à sociedade como um todo, devem ser divulgados com mais intensidade, né? Não, o futebol no Brasil e no mundo hoje em dia tem realmente uma divulgação. O futebol hoje no mundo todo é realmente um acontecimento. É o futebol, o esporte mais popular do mundo. Mas no Brasil, em especial, é uma referência, né? O futebol, eu disse até, como frisou Nelson Rodrigues, que o futebol, ele tem, se respira futebol no Brasil, como se come futebol, né, no Brasil. Entra pela respiração o futebol no brasileiro. É uma coisa... E no Ceará? Vamos trazer um pouco. Nós estamos aí às vésperas de uma Copa das Confederações, de uma Copa Mundial aí. E aí, como você vê o estado do Ceará como um todo? Olha, primeiro você tem, como jornalista, como radialista, como observador, todos os assuntos eles merecem, de nossa parte, uma angulação. Né? Você tem que ver determinados acontecimentos por determinados ângulos. Eu sou até acusado de só falar mal. Muita gente sabe, mas você, um companheiro nosso no programa dizia, eu nunca ouvi um elogio sair de sua boca. Eu digo, é porque você é distraído, mas eu já elogiei. Quando há necessidade de elogiar, eu faço. E muitas vezes é porque ele não sabe extrair das suas... Não, você sabe, é porque é aquela história da angulação. O futebol, a nossa narrativa, quer dizer, a nossa função, eu acho, isso é uma questão de ponto de vista muito pessoal. A imprensa tem que ser oposição, o resto é secos e molhados, já dizia Milton Fernandes. Então eu acho que a criticidade, ela tem que fazer parte do nosso trabalho. Porque você não faz imprensa só para elogiar. Tem muito chapa branca já, pai, no mundo, né? Para fazer a cabeça do povo, aquela coisa venalizada. Eu acho que a gente tem que ter um ponto de vista crítico em relação às coisas. Copa do Mundo, você me perguntou para não perder o fio da meada. Você não pode ser, assim, de chofre, de bate-pronto, você não pode ser contra uma Copa do Mundo. Com certeza. Porque uma Copa do Mundo é muito mais do que o acontecimento da bola rolando. Todo mundo sabe disso. E mobiliza todos. Mobiliza. Mas veja bem, o que é que se disse? Se disse que seria uma Copa da iniciativa privada. Eu me lembro que o Ricardo Teixeira, esse lamentável senhor, se é que a gente pode chamar de senhor, ele até disse, não admito interferência com relação à organização da Copa, mesmo porque o dinheiro vai ser da iniciativa privada, essa questão de controle de governo, botou a maior banca do mundo. E depois o que é que se viu? 90% do dinheiro da Copa do Mundo é do governo. É dinheiro público. Não tem nada de iniciativa privada. E eu pergunto, como é que pode? Já há algumas coisas escandalosas. Um prefeito eleito de Belo Horizonte quer tirar a verba da educação para gastar na Copa. Aí é um absurdo. Não é só isso, não. Não é só isso. O que foi que se prometeu, além dos estádios? O tal do legado. O legado, a mobilidade urbana, a questão dos hospitais, dos aeroportos, né? Toda uma sorte de lucro para o país. O que é que está sendo feito no Brasil? O estádio.
Porque em todo lugar, as obras da tal da mobilidade urbana, o tal do legado, até agora isso não é verdade. E já se sabe que muita coisa prometida não será realizada. Em virtude do tempo? Não, olha, você quer saber de uma coisa? Tem uma frase que diz assim: a pressa é amiga da corrupção. Por quê? Porque quando você, em nome da pressa, você diz assim, precisa mais licitação, não, pronto. Está feito o roubo. Está feito. Ora, uma coisa que não tem licitação, para quem quer meter a mão no dinheiro alheio, é uma maravilha. E o que é que se tem hoje no Brasil? Esquece licitação. Não é? Mas você perguntava exatamente a respeito. Eu falava de legado. Sobre a questão. Cadê o tal do legado? Quer dizer, nós vamos ter, por exemplo, o Castelão. O Castelão tem um estádio em torno do Castelão, um absurdo. Que vão fazer, tomara. Mas tem muita coisa aí que a gente sabe que não vai ser feita. Quando o Lula foi vender lá, com tudo que é governador, quando ele foi vender a Copa do Mundo para a FIFA, que a Copa realmente é da FIFA, é mais do que do Brasil. A Copa é da FIFA, rapaz. Ela casa, batiza e tudo que quer. Faz o que quer. Faz o que quer. Mas quando foram vender, tinha lá uma matriz de responsabilidades, uma matriz de organização. Essa matriz, ela é assinada pelo país, pelas autoridades. O Lula foi lá com toda a entourage. Concordo plenamente com tudo, essa tal da matriz. Ora, no outro dia eles já estavam tratando de fazer um trabalho para desmoralizar essa matriz, para esquecer essa matriz, para ignorar os compromissos que foram assumidos. Aí eu tenho que falar. Eu não vou ficar batendo palmas e achando que tudo é uma maravilha, que está lindo, que vamos ter a Espanha aqui, que vamos ter a França, que vamos ter isso, vamos ter aquilo. E quando a gente sabe que o que prometeram foi um Brasil imaginário. Um Brasil em que o europeu chegava aqui, descia do aeroporto, o alemão se sentia na Alemanha, o francês se sentindo na França. Não foi isso que prometeram? Foi. Segurança extraordinária. Quer dizer, e não está sendo dessa maneira até aqui. Aí você tem que falar, se vai ser, ou vão atender pelo menos a metade, mas a metade é a metade, ou 60% ou 70%, mas não foi isso que falaram, que tudo estaria pronto. O Brasil hoje, em matéria de mobilidade urbana, você sabe os problemas, o país já está engarrafado há muito tempo. Mas essa questão da mobilidade, da segurança, acerca da Copa do Mundo, nós vamos falar no segundo bloco. Estou conversando aqui com o Wilton Bezerra, ele que é comentarista esportivo, e aqui bater esse papo com a gente, com você, telespectador. Quero mandar um abraço para Bernardo, do jornal Folha de Juazeiro, que está assistindo o programa Café com Leite. Boa. Quero também mandar um abraço, falou muito bem a seu respeito. Eu estou falando, como eu disse no início, tudo sobre você. Bem, você toma as providências. Deixa comigo. Serei seu advogado a partir de agora. Não admito, não admito. Mesmo, viu? Pode deixar comigo. Serei seu advogado na região do Cariri. Quero mandar um abraço também aqui para meu amigo Vicente Reginaldo, que está assistindo o programa ao vivo. E também meu querido amigo Foguinho, que será entrevistado em breve. Foguinho, você vai ser entrevistado no programa, você está na agenda, não sabe ainda, lógico, mas você está na nossa agenda para janeiro, nós conversarmos e batermos um papo aqui sobre sua vida e sua história. Nós vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, conversando ainda sobre a jeans.com. A jeans.com tem os mais elegantes modelos de jeans e modinha e agora também cuidando dos seus pés, fabricando e distribuindo as marcas de calçados Piselli, Luma, Choice e Kemper com preços especiais para revendedores. E o pagamento facilitado em 5 vezes no cartão ou no crediário próprio. Inovação e qualidade para você se sentir bem. Jeans.com fica na rua São Pedro, 764, no centro de Juazeiro do Norte e atende também pelo telefone 3512-6565. Quero falar também do Plano Paz. O Plano Paz existe há mais de 20 anos e reúne mais de 2.000 médicos das mais variadas especialidades em 14 unidades presentes em 9 estados do país. Com o Plano Paz, você tem o acesso aos mais variados exames clínicos de maneira segura e simples. Agora, com uma nova e moderna estrutura do Hospital e Maternidade São Francisco de Assis, na cidade do Crato, com a eficiência e competência do Hospital São Vicente de Paulo em Barbalha, o Juazeiro não poderia ficar de fora.
conta com o que há de mais moderno em atendimento clínico e hospitalar. Em Juazeiro estou falando da Clínica São José. Plano Paz, nosso endereço eletrônico é planopaz.com.br. E eu não posso ir ao intervalo de apoio cultural sem antes saborear um delicioso café e oferecer ao meu amigo aqui, o Wilton Bezerra, um cafezinho aqui. Ele disse: Wilton, eu não sei se tem açúcar, mas Ana é quem prepara esse nosso cafezinho aqui. Sei. E aí você é obrigado a saborear. Qualquer aumento na taxa de glicose, eu vou responsabilizar o programa. O programa Café com Leite, com a direção de Ivanim Pereira. Ele é o responsável. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o programa Café com Leite nesse segundo bloco, conversando aqui com o meu amigo Wilton Bezerra, que veio conversar com a gente sobre esporte, sobre Copa do Mundo, sobre a capacidade da realização da Copa aqui no estado do Ceará em especial, porque é daqui que nós somos. Ele, que é juazeirense nato. Quero mandar um abraço para sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Dona Deusdete. Dona Deusdete, um abraço para a senhora que está assistindo o programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua audiência. Minha mãe tem muita paciência. Ela vê todo tipo de programa. E eu fiquei muito feliz quando estive na casa dela, que ela disse que assistiu o programa Café com Leite, né? Sua telespectadora. Que maravilha. Assim que você chegou, ela reconheceu logo. Foi. Bacana isso, veio, né? Eu fico muito feliz com isso, né? Porque ela... Prova que você é um homem conhecidíssimo. Eu serei em breve conhecido tanto quanto meu amigo Wilton Bezerra. Mas, Wilton, nós estávamos falando sobre a Copa, sobre essa questão da segurança, da mobilidade, dos acessos. A nível de capital, você vê, vai dar tempo. Você sabe que o PAN no Rio de Janeiro, né? Roubaram pra caramba ainda, hoje essas contas andam pelo mundo, é um negócio absurdo, não é? Mas durante 30 dias eles arranjaram um jeito para dar segurança. Sabe que mobilizaram o exército. Sem licitação, né? Esquece licitação. Sim, mas conseguiram, pelo menos nesse aspecto, dar ao visitante realmente a segurança necessária, digamos, compatível com o tamanho da promoção. Copa é uma coisa mais ampla, né? Mas eu acredito que vai existir até por parte do brasileiro, dentro do seu espírito de hospitalidade, a colaboração. Agora, eu espero para ver, eu acho que todo mundo tem que cobrar, providências precisam ser realmente tomadas, tem muita coisa por fazer, essa é que é a realidade. A gente sabe que na Copa da África as coisas também não ficaram prontas, porque a FIFA, ela tem até, ninguém diz isso, sabe? Essas coisas desagradáveis, elas não são ditas, tem uma série de coisas. A FIFA adora fazer Copa do Mundo em país onde o controle é frouxo, onde as coisas não funcionam, tem aquele grau de exigência em determinadas coisas, mas a FIFA gosta de uma certa liberdade, de uma certa frouxidão com relação a tudo isso. Esse palavrório é só para enfeitar, ou muitas vezes proteger. Eu acho que está do jeito que ela quer, porque na África também não ficou tudo pronto, não. E realizaram, Realizaram e deixaram lá um bocado de elefante branco lá. Estádios extraordinários que não servem para nada hoje em dia. Que nunca mais nem abriram. Então a Copa, ela tem esse lado, no meu modo de ver, perverso, sabe? O pós-Copa, né? O pós-Copa. Por exemplo, o que eu acho errado da FIFA, muita gente fala, porque a Inglaterra quer, a Alemanha quer, porque eles têm estrutura. A FIFA realizar a Copa num país onde a Copa não cabe. Não cabe. Força a barra, exatamente porque ela também tem suas preferências. Não adianta a gente esperar, digamos, sinceridade naquilo que é dito, em certas posições, em brigas demagógicas, que são feitas até por pequenos detalhes, aquela besteira de um chute no traseiro, e aí ganhou espaços, foi um assunto que apodreceu. Uma besteira daquela, né? Aí para as coisas mais sérias, aí a gente não vê muita preocupação, não. Mas é aquela história, né? A Copa, ela consegue, parece que o pessoal fica meio cego, esquecer certo detalhe, não se enxerga certas coisas, mas vamos torcer para que as coisas realmente deem certo.
É porque, na verdade, mobiliza todo um aparato, além, quando envolve a segurança, você falou aí que ela, apesar de investir nessa questão do pós-Copa, que deixa uma degradação, deixa uma série de elefantes brancos, mas dentro desse contexto, até a realização, Wilton, eu vejo assim que o país como um todo absorve recursos, gera empregos. Não, esse lado da questão... Esse lado social é indiscutível. Né? Mas aí você tem que levar em consideração que para a realização de um negócio desse, de um essa evento envergadura, desse, né? Você prioriza um bocado de coisa e o país em vários setores em ruínas, né? Em ruínas. Você vê a questão da educação, você vê a questão da saúde, com os hospitais aí. Como é que você vê aquele entorno? Porque o hospital é uma necessidade em razão do só valor, né? Hoje os hospitais não atendem nem a necessidade atual, rapaz. Quanto mais num super evento. Tem muitas preocupações. Essa questão dos estádios é uma questão que não pode ser posta de lado. Como é que você faz um estádio que custa 700 milhões, 500 milhões em Brasília, que tem público pagante de 800 testemunhas, 900, em Manaus, em Cuiabá, um bocado de dinheiro jogado, no meu modo de ver, pela janela, rapaz. O próprio Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte. Então, rapaz, é uma coisa dolorosa, sabe? Tem gente que só tem olhos para o que vai dar certo, o que é bonito, para aquilo que vai brilhar. Mas existem as outras coisas que precisam ser vistas e observadas e criticadas. Mas as autoridades se preocupem com isso, né? Pois é. E, na verdade, com essa pós-Copa, com a degradação que fica, com os elefantes que ficam, de fato, isso é um custo que vai ficar perdido, que vai sair do nosso bolso, né? Do nosso bolsinho. Não é da iniciativa privada, não. Mas aproveitando ali o Castelão, aquele entorno do Castelão, você acha que, por que com essa inauguração, com a presidenta, com os governadores, ministros aí, nessa inauguração recente, aquele entorno não foi apresentado? Foi apresentado a arena, né, Castelão? A arena, o estádio, agora o entorno não. E a imprensa já mostra, né? O que não foi realizado, o que está para ser realizado, os problemas que são gerados hoje. E fica todo mundo na expectativa de que, realmente, num devido tempo, esses problemas sejam sanados. Questão da segurança, instalação de câmeras, há uma tentativa, inclusive, de se juntar a torcida, é um sonho dos que desejam um futebol mais fraterno, pelo fato de se ter carteira numerada, de se ter não sei quantas câmeras, essa questão da segurança, da violência. As pessoas se imaginam que é só abrir a boca e dizer, e desejar que isso se realize, não é uma coisa fácil, da boca para fora é fácil, mas é um negócio de difícil solução pela selvageria que tem empregada, que tem se observado, essa selvageria que precisa ser atacada, eu concordo plenamente, há de se dar um jeito nisso, porque senão é a falência da segurança. Mas nós temos, todo mundo sabe, problemas seríssimos nos estados brasileiros e aqui no Ceará. Você sabe perfeitamente o que acontece. Quebra cadeira, quebra o patrimônio público, porque em país que não é civilizado é assim. O que é público não é de ninguém. Não é de ninguém. O que é público devia ser encarado como coisa de todo mundo. Mas aqui não é assim. Você faz um estádio com o maior esmero, com o maior cuidado, você vai lá, quebra, não quer saber se o time vai perder mão de campo, não quer saber nada disso. Então, eu acho que são problemas cruciais que precisam ser resolvidos. Não só a boa vontade. Às vezes, com boa vontade, você não resolve. Se as medidas não forem eficientes, não adianta você achar que num passo de máscara você vai resolver tudo isso. Com certeza. E a educação das pessoas? Porque se conversarmos com as pessoas, você vai observar que 100% renega essa questão das agressões, da insegurança nos campos. Mas elas estão sendo realizadas, consequentemente, por nós. Porque nós, no contexto geral, porque se nós a renegamos e nós participamos, consequentemente, o que nós pensamos sai de circulação, né? Nosso Rodrigo tem um pensamento, diz, a unanimidade é burra e a coletividade é estúpida. Aliás,
A unanimidade do é dele, agora essa coletividade estúpida é por minha conta. É por sua Acho conta. bom quem quiser. Não, porque diante das coisas absurdas. Mas nós vamos ter uma extensão dessa... Você acha que nós teremos uma extensão da realização dessa Copa até a região do Cariri? Extensão no sentido geral, não só Mas é claro futebolista. que uma cidade como Juazeiro do Norte vai chamar a atenção do mundo todo, o tempo todo. Entendeu? Mas eu gostaria de ver, de enxergar coisas mais consistentes, não é? Muito mais consistentes, no sentido de que vai haver realmente uma participação do interior. Eu sou cético com relação a determinadas coisas. Não é? Você sabe que o Brasil não é assim mesmo? Né? O Brasil é o litoral e se dá as costas para o mato, como se diz, mato, não é? Então vamos ver. Vamos aguardar, né? É. Estamos conversando aqui com o Wilton Bezerra, comentarista esportivo, mas acima de tudo, juazeirense nato, pessoa que ama Juazeiro, está sempre aqui. Essa é a razão melhor da sua participação no programa Café com Leite. E essa amizade fraterna, essa coisa bem próxima, essa forma extrovertida de falar sobre futebol e das pessoas. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre alguns causos que ele sabe de jogadores que ocorreram em décadas passadas. Quero conversar com ele para você ficar sabendo através do programa Café com Leite. E agora, eu quero convidá-lo mais uma vez a tomar um café com leite aqui. Olha, aqui você não pode deixar de tomar esse café. Mas para mim basta. Para você basta, mas eu vou lhe servir. Não, você pode até não beber, mas eu vou lhe servir, porque o programa Café com Leite aqui... Você me desculpa, é porque eu sou desse jeito. Não, eu sempre procuro nortear minhas conversas na base da brincadeira, da boa molecagem. E eu quero lhe dizer que fiquei muito feliz e gostaria de... E já me sinto seu amigo. Fiquei muito feliz. Porque é rigorosamente verdadeiro. Pois que eu tenho... Você sabe de uma coisa? Você só sabe realmente quem você é quando você consegue olhar e gostar das pessoas. Aí a coisa começa... É definitivo. É isso, e outra coisa que se diga em contrário é mentira. Você só consegue realmente saber quem você é, sua personalidade, sua maneira de ver o mundo, quando você consegue gostar das pessoas, né? Se conhecer. Sartre dizia, o problema são os outros. Eu acho que não, os outros são solução também. O problema está dentro de cada um de nós. Né? Você sabe, sem essa boa relação, sem esse entendimento, o que é a vida? Que é a vida? Nada, absolutamente nada. Eu gosto muito de me enturmar. Mas a vida, para mim, é ter pessoas como você, como amigo. E eu fiquei muito feliz em lhe conhecer, porque eu já lhe conhecia da televisão. E depois dessa aula aí que você falou sobre o esporte no Brasil, isso aí até me não, eu falei um bocado de coisa mais. aí, não sei se fui bem entendido, porque tem hora que eu digo um bocado de coisa e não consigo dizer nada, sabe? Mas para mim você disse tudo e com certeza. Para mim você disse tudo. Não diz nada. E para o telespectador do programa Café com Leite, com certeza. Eu quero falar um pouquinho agora do Laboratório Santé. Um novo conceito em análises clínicas na região do Cariri. Você conta com o Laboratório Santé. Ele que, com equipamentos novos e profissionais experientes, acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando a entrega de resultados no mesmo dia. Atendendo particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, PAIS e SEC e planos funerários, venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o seu cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. Fica na rua Padre Cícero, 833, em Juazeiro do Norte, em breve na cidade do Crato. E atende pelo telefone 3587-1337. Laboratório Santé, meu amigo Juliano, um abraço para você. Eu não posso deixar também de falar da Casa dos Óculos. Casa dos Óculos, óculos de grau, óculos solar. As melhores marcas você encontra aqui, nas Casas dos Óculos, com planos especiais de vendas no cartão de crédito e no crediário próprio. Casa dos Óculos oferece o que há de melhor para a sua visão. Você encontra as Casas dos Óculos em Juazeiro, Crato e Assaré. E agora com mais uma loja em Juazeiro do Norte, aqui na rua Todos os Santos, aqui ao lado da CAGES. Estamos chegando ao final de mais um bloco do programa Café com Leite. Vou saborear esse cafezinho com meu amigo Wilton Bezerra e já já nós voltamos.
Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Lembrando que você pode assistir todos os nossos programas no site programacafécomleite.com.br. Assista lá, dê sua opinião, sugira, reclame, manda pra gente um e-mail, uma mensagem, liga pra gente. Se você quiser assistir o programa ao vivo aqui na TV Verde Vale, liga para 99216131. Marca e vem assistir o programa ao vivo aqui todas as terças-feiras às 20h30, aqui na TV Verde Vale. Wilton, vamos continuar esse nosso bate-papo, eu tenho certeza, e eu queria que esse programa fosse 2 horas, porque aí eu iria lhe explorar aqui para a gente levar à nossa sociedade essas informações. Vamos falar aqui um pouquinho dessa Copa, dessa nossa seleção, né? Vamos. Filipão, essa volta de Filipão, essa interação com o Mano Menezes, como é que você vê essa volta do Filipão para a Copa? Primeiro, o Mano Menezes, que é um bom sujeito, treinador competente, o Mano se deixou levar pelo balcão de negócios que é hoje a seleção brasileira. Ele não teve aquilo que eu considero essencial para um treinador. Ele não teve independência. O Mano, quando foi chamado pelo Ricardo Teixeira, depois de que nunca foi dispensado, que se perdeu a Copa do Mundo, ele acabou servindo como fantoche do senhor Ricardo Teixeira. Ele saiu dando entrevistas, principalmente para a rede de televisão, que tem interesses com relação à seleção brasileira, e todo mundo sabe o que é que eu estou dizendo, escalava time, dizia como é que era, qual a função do volante e do meia. Ele fez exatamente aquele figurino que a CBF queria que ele fizesse e que a rede de televisão também. Primeiro eu achei aquilo, sabe, uma jogada, e depois ele foi na onda. O Ricardo Teixeira, né, sabido, né, mais sabido, ou desonesto, vamos dizer, renovação. Aí você bota a placa, você arranja um rótulo, quando você quer enganar as pessoas. Renovação. E o que se viu não foi renovação. E o Mano foi partícipe disso. E a seleção não engrenou. Ele não teve base nenhuma, ele não formou um time, ele se perdeu nessa história de técnico. De repente é uma renovação, aí aparece o Ronaldinho Gaúcho no time do Brasil, porque tinha um patrocínio que exigia a presença dele. Quer dizer, então você vê logo a quebra de compromisso. Você vê logo que é um simulacro. E o Mano acabou por não ter um time. Não existe respeito com as suas ações, né? Mas ele não era obrigado a aceitar aquilo, não. Entendeu? Eu cheguei até... As forças mas estranhas, não, mas né? Treinador, a responsabilidade maior é dele, do time é dele. Você não pode estar fazendo o jogo aqui do seu Ricardo ou do mandão de plantão, não. Né? Eu acho que ele não... Eu deixei até de ver jogos da seleção. A seleção passou a ser para o brasileiro um estorvo. Quem já viu isso? Ninguém queria conversa com a seleção. Um estorvo por quê? Porque em nome desses amistosos comerciais, dessa capa de dólares, não é? Se tirava, rapaz, em fases decisivas de campeonatos estaduais, jogadores principais. O torcedor começou a ter raiva da seleção. Quem já viu isso? E o seu Mano, né, assistindo passivamente e fazendo o jogo do chefão do mandão. Resultado, se perdeu. Se perdeu porque ele não teve um desenho de nada que não conseguiu formatar o que ele queria. Né? Eu acho o seguinte, treinador é selecionador. Treinador, ele diz, bom, eu vou fazer uma seleção nova, vou dar uma cara a essa seleção, vou respeitar a faixa etária, vou dar um esquema, vou fazer assim. Ele escolhe os melhores, ele é um selecionador. Aí o jeito fica se submetendo a interesses clubísticos, empresariais. Não foi que ele fez nada. Você assistiu o jogo da seleção com raiva. Eu deixei de ver. Eu não enxergava nada. Agora, vem o Filipão. Tudo bem, campeão do mundo. Ele precisa só entender que as coisas evoluem. O tempo que ele dirigiu a seleção foi um outro tempo. Eu acho aquela coisa gaúcha dele, aquela besteira, aquela irritação, aquela coisa cênica, eu acho que ele devia largar isso. Ele devia mudar o repertório. Essa besteira que ele disse, essa besteira com o Banco do Brasil. Treinador é treinador, rapaz. Ele não é nenhum porta-voz da CBF, não.
Ele tem que treinar o time dele e deixar essa parte promocional e esse ufanismo besta para as pessoas que vivem disso. Ele tem que cuidar do time e deixar de estar falando, de repente, o monopólio da inteligência está com ele, as respostas. Só ele. Eu acho que o Filipão devia abdicar desse papel. Acabar com essa coisa, sabe? Ele não pode ser, da CBF, um propagandista de uma nova fase, desse ufanismo, dessa coisa. Eu acho que ele tem que mudar, sabe? Eu acho que ele tem que adotar uma nova postura, porque é assim mesmo. As coisas mudam, as conectividades são diferentes. E você tem que ver que de lá, do tempo que ele esteve, a coisa mudou, o grau de exigência já é outro, né? O que se quer do treinador é um conhecimento tático, que ele dê ao time brasileiro um padrão. Ele tem que ficar preocupado com a equipe. Exatamente. Eu estou até esquecendo aqui de uma palavra que define bem a posição do treinador que faz isso. Ele é uma espécie de áulico do poder. Entendeu? É uma espécie de áulico do poder. Ele é aquela caixa de ressonância de tudo. Não, ele tem que treinar o time. Essa história de revelações bombásticas... Seria do Filipão que se acha, né? Entendeu? Eu acho que ele tem que mudar realmente nesse sentido. No mais, é um homem de bem, é um cara honesto, trabalhador. Eu não sei se essa história de família escolar ainda vai preponderar, porque ele é de unir o time, de dar motivação, ele tem todas essas coisas a favor dele, que funcionou num período, não é? O Brasil hoje já não tem um jogador extra classe em profusão. O Brasil hoje tem Neymar. O Brasil, eu acho, ele pode formar um bom time. Um bom time é diferente do melhor time do mundo. O Brasil hoje está atrás de Espanha, de Holanda, de Alemanha. Agora, ele usa o que tem e faz um time com os valores que possui. Aí sim ele terá um time que tem que partir mais para o coletivo do que propriamente para a ação de ordem individual. Embora como eu disse no início, é uma equipe. Exato. Você sabe que o futebol, ele é uma obra coletiva, exatamente, mas que permite as aventuras individuais. Porque se não fosse o individualismo de Pelé, de Maradona, de Cruyff, né, de Neymar, o futebol seria muito feio. A individualidade, o extra-classe, o gênio, o craque, ele é que modifica toda uma situação, é ele que dá beleza. Agora, você não pode ser um individualista eterno. Cruyff, o grande holandês, dizia: eu jogo 90% para o time e 10% para mim. E ele é um cracaço de bola, né? Então, acho que há muitas coisas que precisam ser revistas, mas que o Brasil tem material humano suficiente para fazer um bom time e dar a esse time um padrão, uma forma segura de jogar. Agora, achar que porque a Copa do Mundo é do Brasil, o Brasil tem que ganhar, é obrigado a ganhar, como o Filipão coloca, não é? Tem que ganhar, obrigação de... Ninguém tem obrigação de nada, rapaz. Tem obrigação de lutar. De lutar. O Brasil não vai melhorar coisa nenhuma se ele ganhar ou perder a Copa do Mundo. Tem que parar com essa demagogia. Agora, isso ninguém quer dizer. A época é festiva, todo mundo quer ser agradável. E eu sou assim, eu vejo esse lado da questão. Antigamente, quando o Brasil perdia, você tirava pedra na cara do treinador, na casa do treinador, queria agredir, matar. Isso não existe, rapaz. Entendeu? O Brasil já tem campeonatos mundiais suficientes. O Brasil, todo mundo sabe que é uma potência futebolística. Agora, tem que trabalhar com o fito de formar uma equipe. Eu não gosto nem de falar desse negócio, uma equipe de competição. Porque um time para obtenção de resultado. O futebol é resultado e o futebol arte, que é uma discussão que não acaba nunca, né? Futebol é resultado e futebol arte. Você disse, o importante é ganhar, mesmo que jogue mal. Eu sou contra isso. Tem que jogar bem. Eu acho que você tem que jogar bem e ganhar. E ganhar. Porque se você jogar mal e ganhar, um dia a casa vai cair.
Entendeu? Mas dentro desse contexto, saber perder. É. Para não vir o desânimo e o desestímulo, né? Mas o diabo é que eles preparam o espírito do povo nesse sentido. Quer dizer, eu ganho ou muito se acaba. Que é isso? Não existe. Mas não é verdade? É verdade. Agora deixa eu puxar um pouquinho aqui para o narrador. O narrador do futebol. Você torce que time no Ceará? Rapaz, isso é segredo de Estado. Segredo de Mas Estado. para você eu revelo. Só. Grande segredo desse aí, hein? É. Eu torço Guarani de Juazeiro. Guarani de Juazeiro. É. Eu tenho uma... Bernardo me disse que você é adepto número 1 do Guarani. Eu sou, sabe por quê? Porque eu me miscuí erradamente na vida do Guarani. Foi, né? Sem deixar que isso influísse na minha maneira de pensar, na minha isenção. O Guarani sempre me foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Time rubro-negro, como o Flamengo, eu sou torcedor. E eu acompanhei o Guarani, quando o Guarani tinha belos jogadores, Nasser, Alexandre, Lino em forma. E hoje não tem? Não, o Guarani chegou a ser vice-campeão estadual, teve bons valores. Mas você sabe perfeitamente que a gente passa a gostar de uma entidade, de um time, de uma agremiação, por conhecer a sua história. Perfeito. Né? Então é uma admiração que vem de longe. Eu gostava de ver Gonçalo jogar, entendeu? Chiute. O time do Guarani tinha belos jogadores. Azul, zagueiro de primeira, Viludo, goleiro. Então eu me lembro desse Guarani, e como eu aprecio há muito tempo, eu, em determinada época, por amizade ao senhor Rafael Arruda, que era presidente, eu me miscuí nas coisas do Guarani, né, por um período muito pouco. E isso faz com que essa admiração se aprofunde ainda mais. Pronto, mas a pergunta ela está dentro do seguinte contexto. Você acha, qual é a sua opinião do narrador? Eu sou comentarista. Comentarista, mas eu quero aqui do narrador também é uma outra função, mas pronto. Você se refere ao aspecto de... Eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. O narrador, aquele que narra o futebol, a realização do futebol, você acha que no momento da narração ele deve externar o seu sentimento de torcida sobre um dos times, o qual ele já... Olha, você não consegue, nem como narrador e nem como comentarista, realizar um trabalho integralmente honesto, né? Íntegro, melhor dizendo, se você não tiver isenção. Se você não tiver isenção, se você começa a demonstrar pendores por um lado, por outro, eu acho que você acaba prejudicando o quesito de credibilidade. E eu acho que a credibilidade é a moeda, sabe? Eu, pelo menos, acho assim, que a credibilidade, no caso do comentarista, o seu valor de mercado está baseado nisso. Eu acho. Porque quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui aconselhado a vestir uma camisa. Resolve, bicho, vai ser Guarani ou melhor, vai ser Ceará ou Fortaleza. E eu fiquei num ponto de neutralidade até hoje e não me arrependo. Porque quem gosta de externar os pontos de vista apaixonados na rádio, na emissão, que eu faça. Eu não faço isso. Porque eu vou prejudicar a informação. Com certeza. Então a credibilidade que você tem é porque o sujeito vai lá eu fui brindado pelo grande jornalista José Raimundo Costa, um dos ícones da imprensa esportiva do Estado do Ceará, diretor do jornal Povo, já falecido, grande José Raimundo, torcedor declarado do Fortaleza. Num programa de mesa redonda, ele deixou escapar uma declaração que me envaideceu, mas aumenta a minha responsabilidade, aumentou a minha responsabilidade. E eu achei até que para ele ficou muito chato isso, né? Ele, de repente, passou-se a falar de imprensa. Isso está no livro, inclusive, do meu amigo professor Assis Tato, já falecido. Ele disse, quando eu quero escutar besteira, eu escuto os outros comentaristas. Quando eu quero ouvir a coisa verdadeira, eu procuro ouvir esse aqui, o Epizer, que está ao meu lado. Que bom, né? Pô, ele disse isso para mim. Isso me surpreendeu, porque era um homem vivido, né? Veterano da crônica, diretor do jornal. E aquilo, muita gente dizia, prêmio, né? Você devia gravar isso e usar. Eu disse, não,
Mas é um prêmio, né? Isso coloca o grande jornalista numa posição muito difícil, porque os outros vão ficar com raiva, vão ficar com ciúme, porque você sabe que a inveja não é assim. Com certeza. Né? Mas o que eu quero dizer é isso, que você tem que ter um compromisso com sua profissão. Você tem que ter muito respeito cuidado. ao seu ouvinte. Eu acho que a jogada é essa. Eu sempre acreditei nisso. Não é que eu esteja pedindo a minha canonização, não. Eu não pretendo chegar à santificação. Não, agora, eu procuro fazer, com os meus defeitos, com as minhas limitações, o melhor. E até hoje eu não me queixo, não, porque veja que até hoje pagam a esse comentarista para ele falar. Isso é absurdo. Mas não é, não? E ele recebe satisfeito, né? Pois você tem que sobreviver. Tem que sobreviver, né? Eu acho que é por aí. No mais, o homem do microfone, ele tem que desenvolver o seu intelecto. O homem microfone, o cronista esportivo, ele não pode se interessar apenas por futebol. Não pode. Ele tem que ler sobre tudo. Ele tem que ler as pessoas. Ele tem que ler a família. Como disse um certo escritor, ele tem que ler até ele próprio. Muito bem. Mas não é? Exatamente. Você está nesse movimento esportista desde quando? Em 1962, 63, eu comecei na Educadora Cratense como operador. Fui para a Rádio Educadora por um pequeno período, também como operador, e fui para a Rádio Araripe. Na Rádio Araripe eu já participava escrevendo até a respeito de um programa de humorista, o Risobol. Mas, na verdade, eu passei a me integrar em 67, quando eu inaugurei a Rádio Progresso. Dentro desse período, da década de 60 para cá, você conheceu algum jogador que provocasse algum caos interessante? Conheci dentro vários, do futebol? Vários, né? Vários treinadores, porque eu não conto piada. Você chegou e eu faço um programa na Verdes Mares, participo de um programa. Rapaz, cara, conta aquelas piadas, eu não conto piada. Eu conto causos que são verdadeiros. Goró, que ainda deve estar vivo, gente boa, rapaz. Mas é um negrão marrento. E ele tinha mania de morder o adversário. Mordia. Na hora do jogo. Na hora do jogo. Esse Joãozinho do Icasa, grande centroavante, é o que mais sofreu com as dentadas do Goró. Quando o Joãozinho com mais velocidade passava por ele, ele muito pesado e não acompanhava, aí a torcida gritava ali nos bandeirantes antigos, campo da LDJ, morde Goró, e ele tacava o dente para cima. Ele ainda é vivo, gente fina, essa sua maneira agressiva de resolver as coisas adentadas dentro de campo, não tinha nada a ver com a figura belíssima, que é o Goró, que eu gostaria até de rever. Ele jogava no Flamengo. E ele mordia mesmo, ele pode negar, mas mordia, foi no tempo da LDJ. O jogador que mordia. Incrível. Olha aí, Goró, se apresente. O Wilton quer lhe rever, para ver se você ainda está mordendo muito. Não, não mais não. Acho que os dentes já caíram. É isso aí, Wilton. Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Quero agradecer a sua participação, que eu tenho certeza que o nosso telespectador tem muito a agradecer pelas suas contribuições repassadas a eles. Eu, particularmente, quero dizer que fiquei muito feliz. Doravante serei um adepto seu, um fiel, um fã seu, porque passei a ver... não era não? Não era. Então, passei a ser a partir de agora, porque fui estudar a sua vida para conversar com você. Grande coisa, hein? Grande coisa, sim. Aqui eu quero externar o meu sentimento de agradecimento pela sua participação. Francisco Leite, eu é que agradeço. Eu sempre digo isso. Eu é que agradeço. Não adianta estar com o negócio aqui de pose. Isso mesmo. Vê se me chama de maneira mais antecipada. Não. Eu gosto disso. Eu gosto de falar. Eu ganho dinheiro falando. E falar ao povo do Cariri é uma satisfação sempre renovada. E gostei de saber que você faz um programa de qualidade, de boas entrevistas. Já haviam me falado sobre você, sobre o seu programa. E eu acho que a televisão, o rádio precisam disso. Conteúdo. Obrigado. Conteúdo. Não vamos deixar que o rádio, que a televisão se vulgarizem. Porque isso é péssimo para o veículo. Você pode ter certeza que seu público vai aumentar cada vez mais, porque de repente as pessoas precisam ouvir. Ouvir é muito importante.
E eu soube que você trouxe aqui grandes personagens da vida juazeirense. E eu acho que deve continuar fazendo isso com essa mesma vontade, esse entusiasmo, que a gente só faz bem aquilo que gosta. Tendo pessoas como você, com certeza nós estaremos e continuaremos com o programa Café com Leite. Chegamos ao final de mais um programa. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.